Bom, Neymar à parte, o Wesley foi cortado e surgiu quem? Ederson. E aí tem uma reportagem mostrando a trajetória desse jogador. Ele saiu ali como um refúgio, vamos dizer assim, do Corinthians para jogador de Copa do Mundo, veja só, né? Há 5 anos, ele era um jogador considerado dispensável no Corinthians, que o cedeu ao Fortaleza, depois que ele teve uma passagem discreta pelo próprio Corinthians. E a reportagem do UOL hoje mostra como ele virou um jogador de Copa do Mundo depois que foi para o futebol europeu. Segundo Marcelo Paz, ex-presidente do Fortaleza e atual diretor executivo do Corinthians, o Vojvoda disse que ele era um jogador de nível para o futebol europeu ao ver os primeiros treinos. E aí, enfim, está na Copa do Mundo. O fato dele, Danilo, jogar na Itália, você acha que ajudou nessa convocação? Ele passou na frente de caras que vinham sendo convocados mais vezes do que ele, por exemplo, no meio do campo, não é? O Ederson se apresentou ontem aqui, ele chegou na madrugada no voo, de manhãzinha na verdade, e na parte da tarde já estava no campo, participando com os jogadores, e ele tenho certeza absoluta de que o fato dele estar ali na Itália e de estar, digamos assim, no quintal do Ancelotti, onde ele conhece os treinadores, consegue conversar bastante, ele tem as informações, e uma outra coisa que eu acho que pesa para ele é que ele pode fazer não só essa função de 8, ele também pode fazer um pouco da função de 5, e óbvio, né? É uma questão de daquela discussão que a gente já teve logo depois do jogo contra o Egito, é um atleta que reforça um setor em que o Ancelotti não contava com uma mudança, ele não contava que em algum momento da Copa ele poderia fazer 3 meio-campistas, mais o Rafinha, né, que faz aí praticamente um quarto, ele não contava que poderia fazer essa mudança, e aí ele teve que corrigir o próprio erro da lista. Esse é o resumo. Agora, a gente for olhar, é curioso, né, porque ele ficou com todo o período convocando o Andrei, do Chelsea, o Andrei Santos, convocou quase todas as vezes. Aí, na última convocação, o Paquetá do fora, na convocação da data FIFA. E aí chegou na lista, ele não trouxe o Andrei, o Paquetá, e aí na primeira oportunidade que ele tem, ele chamou o Ederson. É realmente curiosa essa arrancada do Ederson na fila aí, Tirone. Assim, sim, o Danilo tem razão. Para essa posição, com essa característica, o pé direito, além do Ederson, ele tinha o Andrei e o Andreas Pereira, do Palmeiras. E o Andrei vinha sendo convocado em todas. A gente até brincou ontem, né? Teve alguma coisa do Ancelotti com o Chelsea na H, né? Porque Estevão, Andrei e João Pedro eram carimbadas, campeões do mundo, de clubes, etc. O Estevão se machucou e o João Pedro e o Andrei ficaram fora aos 45 do segundo tempo. E teve a chance do resgate do Andrei agora. Eu acho que a diferença dos dois, o Ederson é um jogador mais agudo, mais definidor. Mas o Andrei é um construtor, é um segundo volante mais construtor, e o Ederson, ele é um jogador que tem mais profundidade, finaliza mais, etc. Faz mais gols. Né? Então, eu acho que foi essa a definição do Ancelotti, depois dele entender que, pro lado direito, que ele perdeu tanta gente, talvez uma opção como essa, alguém que seja versátil e tenha profundidade, porque acho que a grande discussão agora é qual é a maneira, ou a melhor maneira de dar profundidade ao lado direito da seleção brasileira, que ensaia ter o Paquetá como um terceiro homem meio de campo e retirar o ponta ali, né? Então eu acho que foi uma boa convocação, sim, mas ainda vejo desequilíbrios na lista, né? E é curioso, porque 26 parecia ser um número muito confortável para ter uma lista completa e folgada. Não é bem assim. Né? A gente vê jogadores muito parecidos, por exemplo, o Luiz Henrique e o Ryan, por exemplo, o Danilo e o Ibañez, e alguma escassez em outros setores. Né? Então é assim que o Brasil começa a sua participação no Mundial. Pode entrar com um segundo, né? Ele tem esse trio de meio de campo, então compondo um dos dois ali que não seja o 1, ou ele sabe jogar de 1 também, né? Como falou o Arnaldo, embora normalmente seria o Andrei. É curioso, né? Porque o Andrei foi titular contra a França, né? Amistoso não tem muito tempo, Exato. O principal jogo do Brasil. Ele entrou, se queimou naquele jogo, né? Ele realmente jogou um jogo muito ruim naquele jogo. A proteção ali da zaga brasileira ficou muito ruim com ele. Casemiro também não fez um bom jogo naquela ocasião, mas óbvio que o Casemiro tem outro status, né? E aí o Andrei se queimou naquele jogo, tanto que ficou fora. Mas eu acho que é isso, ele pode jogar ou como a posição que é o Paquetá, o Danilo, que jogaram ali contra o Panamá, como a posição de 1. Agora, outro ponto que eu coloco é assim, o Arnaldo tem razão que não é que tá sobrando jogador. Agora, se não tá sobrando jogador, por que vai ficar um jogador ali pra se recuperar, sabe-se lá quando, que é o caso do Neymar na segunda fase, com liderança positiva, andando de bicicleta no indoors, entendeu? Se não tá sobrando jogador, cada vez faz menos sentido essa presença dele ali como liderança positiva.